Boa noite com Jesus. Deus tem nos abençoado e por isso nós estamos aqui. Ele tem nos dado condição. E às vezes, mais do que isso, um convite, uma chamada para estar aqui. Há uma coisa que faz a gente sentir vontade de ir na casa do Senhor. E alguma referência dizem que essa coisa é o Espírito Santo. Se você teve vontade de vir, é porque o Espírito Santo te impulsionou a estar aqui. Nós estamos lendo a mensagem Adoção. E nela tem primeira, segunda, terceira, quarta e quinta parte. E cada uma parte daquela nós estamos, queira ou não, estamos naquilo. Nós estamos confrontando todo dia com alguma coisa. Nós estamos manifestando em alguma coisa. Não passa um dia que isso não aconteça. A gente, cada dia, tem que confrontar com as coisas, e nesse confronto a gente tem que manifestar como filho, como filha de Deus. E a terceira parte diz da nossa posição no corpo de Cristo. Confronta, manifesta. E temos que sustentar essa posição que Deus nos deu no seu corpo. A quarta parte da mensagem fala de mistérios, mistério predestinado. E a quinta parte fala do Monte da Transfiguração e da adoção do Senhor Jesus Cristo, manifestando Ele como filho adotado. E ali diz assim: não ouça mais a mim, a Ele ouvi, porque Deus manifestou em Cristo. E isso veio até a adoção, a ponto de Cristo falar por Deus e no lugar de Deus. Então o que Jesus estava dizendo era Deus dizendo. Agora esse Jesus, que uma vez era uma pessoa e estava com os homens, teve que ser levado, como disse ele, é bom que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Porque ele não queria estar somente conosco, mas ele precisava de estar em nós. E se Cristo está em nós, é certo que nós falamos de Deus, falamos por Deus e falamos por Ele, Jesus, o Senhor Jesus Cristo. Isso acontece às vezes desapercebidamente, porque o cristão, a pessoa que tem Cristo, não anda falando qualquer coisa. Quando ele fala, ele está falando
coisas que não entristecem o Espírito de Deus que está nele. Se ele falar uma coisa que é contrária ao Espírito, ele entristece o Espírito. Por isso ele então fica triste, arrepende, volta atrás. E às vezes tem gente que não mede o que fala. E eu não sei depois se não há uma repreensão no coração dele por ter falado tal coisa. Mas então, irmãos, o pouco que a gente vai falar, eu já estou falando. Então, a pessoa não vem à igreja a menos que o Espírito o envolva ele para vir na igreja. Às vezes tem alguém que vem envolvido pelo Espírito que está na sua mãe, no seu pai, no irmão, em alguém. Mas uns são envolvidos a vir porque sentiu de Deus de vir na casa de Deus. E nós não vamos estar aqui pensando que nós não estamos fazendo nada, não estamos dando nada e não estamos recebendo nada. Se nós vem aqui, nós estamos transmitindo alguma coisa. A sua presença transmite. Nós estamos recebendo alguma coisa que é transmitida por alguma coisa que acontece na casa de Deus no culto. E nós estamos recebendo. Eu sei que a vinda na igreja, na casa de Deus, pelo Espírito de Deus, não volta sem resultado. Tem resultado, pode contar certeza que tem resultado. De alguma forma, o resultado vem. Então, por isso é bom vir na casa de Deus e ouvir a palavra de Deus, porque isso traz fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, hoje eu estava pensando, falando de personagens da Terra. Há muitas personagens que às vezes fica conhecida e projetadas de tal maneira que quando elas é tirada da terra, elas deixam um vazio. Eu acho que eu falando aqui, vocês entendem o que a gente está falando. Há poucos dias fiquei sabendo de um missionário que partiu para o Senhor. Eu senti assim, né? Mas é verdade, ele, um grande missionário, homem de Deus, que apesar de não ser revelado a mensagem, mas ele pregava o Evangelho da melhor maneira que ele sabia, na televisão, tudo. E só não tinha revelação, porque ele mesmo diz que quando alguém, não sei se confrontando com a mensagem revelada, falou com ele, com o missionário, e disse para ele o que ele dizia a respeito de Apocalipse. E ele disse, não, isso aí a gente não mexe, a gente deixa quieto. E um grande homem. Em todas as áreas, tem as grandes pessoas dotadas de dom.
Uma pessoa que eu achava que era muito velha e não era nada, que partiu com 82 anos, eu acho que ele deixou muita gente na terra. O rei, você sabe quem é. E está havendo naquela classe de gente que às vezes sente abalados às vezes. Mas todos têm que vir à terra e confrontar com alguma coisa. Um time tem que confrontar com outro time. E nisso muitos deles confrontam uns com os outros. E um deles sai vitorioso. E sai com a posição de campeão. Mas voltando para o nosso pensamento, eu estava pensando em João, o João do Evangelho, São João. O Evangelho de São João, que fala a respeito de Cristo, João estava ajuntando o que Cristo fez no Evangelho, o Evangelho de São João, testifica de muitas coisas que Jesus fez. Mas por causa dele estar fazendo a montagem dos evangelhos, dos 4 evangelhos, ele foi tirado e foi levado para a ilha de Pátmos, para ele não fazer aquilo. Mas ele foi tirado e foi levado, e ele, como os irmãos conhecem, esteve na ilha de Pátmos, e dali, daquele lugar tão terrível, isolado, ele trouxe para a igreja o Apocalipse. Ele teve as visões e escreveu. E isso veio para encaixar na Bíblia Sagrada. São coisas que eu estava andando ali, caminhando. Diz que o irmão Brana, ele dizia para a esposa dele que ia caçar. Nós ouvimos o último culto aqui, quarta-feira, falando disso. Mas ele, era uma desculpa dele, ele não ia caçar nada. Ele ia era para lugares para estar somente ele e Deus. Tanto que ele sentia tanta presença de Deus que ele espantava as caças. Nós ouvimos quarta-feira isso aí. E às vezes nas montanhas onde ele foi, é o lugar que o profeta recebeu a revelação, é os lugares que Deus falou com ele a respeito da revelação de Apocalipse, que João escreveu, mas só que João não revelou o Apocalipse. Ele só deixou escrito, sabendo que no final do tempo viria um anjo que traria a revelação do Apocalipse. E eu estava na minha caminhadinha ali, dando aquela volta lá bem lá no fim, a hora que eu estava pensando nisso aqui, nenhuma teologia do mundo, nenhuma nenhuma teologia, nenhum filósofo, ninguém, você não vê, não aparece, que pode explicar o Apocalipse, porque ele é somente pela revelação, tanto para quem prega o Apocalipse, para quem pregou o Apocalipse, tanto quanto para quem ouve, para quem ouviu, e às vezes para quem vai ouvir, não recebe nada sem revelação. Então João, ele teve a visão, e ele escreveu a visão, mas sabendo que
aqui no próprio Apocalipse, capítulo 10, verso 7, viria no fim do tempo o sétimo anjo que revelaria as eras, os selos de Apocalipse que estava selado. Ninguém pôde abrir esse selo. Então, virando ali, eu estava pensando, ninguém pôde, nem pode explicar isso, porque se alguém viesse a fazer isso, igual o profeta desta era fez, ele seria igual a ele. Mas acontece que nunca surgiu. Nunca teve outro Jesus para fazer igual ele, cumpriu o seu ministério. Nunca teve outro João. Não. Nunca teve um homem que teve aquela visão empatando com João. Nunca teve ninguém que pudesse passar por onde ele passou e ver o que ele viu e o que ele escreveu. Aí, um tempo atrás, nós estávamos no primeiro culto de companheirismo no Rio Maria, foi pregado isso em cima de um palanque, sobre a revelação. E muitos estavam ali por perto, ouvindo, e houve um desafio. Então, a respeito da revelação até do batismo. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, quase que não precisa de revelação, porque está revelado na Bíblia. Mas a cegueira evangélica, a cegueira da teologia, não deixa eles ver nem mesmo o que está claramente escrito sobre o que nós ouvimos no programa agorinha, que eles dizem que isso é sabelitismo, batismo no nome do Senhor Jesus. Mas nós ouvimos aí que é batismo de Pedro e dos demais apóstolos e do próprio Jesus. Então, irmãos, nós estamos, às vezes, nem reconhecendo o que nós somos. Mas, como eu estava dizendo, nunca houve nem vai haver um homem que teve um confronto com o próprio Deus para ter a revelação do Apocalipse, como William Branham teve. Agora, no encontro, nós teve um período plenário dizendo assim: se você tiver dúvida sobre, aí vai dizendo, cada referência, parece que pegou aquela referência até no Busca, referências de todas as mensagens do profeta, dizendo: se você tem dúvida a respeito disso, lê as eras. Fala de outra coisa, você tem dúvida? Lê as eras. Fala de mais outras coisas, você tem dúvida sobre isso? Lê as eras. Mas quem que leu as eras? Eu li as 7 eras da igreja, o livro das 7 eras. E eu não tenho interrogação, não tenho dúvida. Nunca tive. E nem tenho, porque eu li o livro das eras no começo da minha fé, na mensagem. E não era questão de ler como agora, não. A gente, quando empunhou esta mensagem, estava lembrando hoje. Vou falar isso mais de uma vez. Em 50 anos, e deixa eu ver aqui, 25, 26, 27, 28, hoje é quanto? 29? É 30, né? Tem 1 ano e 5 dias, ou seja, tem 50 anos e 5 dias que eu empunhei essa mensagem. É a primeira vez que eu pus a mão numa mensagem. Lá em Goiânia, no Tabernáculo da Fé, na Avenida Goiás. Eu fui batizado no dia 25 de dezembro
de 72. Nós estamos em 2002, então fez dia 25 agora, fez 50 anos. Então tem 50 anos em 5 dias que eu pus as mãos nessa mensagem, levando para minha casa, depois de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E como é que eu pude empunhar essa mensagem? Como o irmão Brano, o profeta, empunhou lá naquele monte que ele estava, aquela espada que encaixou perfeitamente na mão dele, e ele fala a maneira, e depois ele ficou perguntando o que era aquilo, o que significava aquela espada. Mas daí a resposta veio para ele. Então, irmão, a gente era assim, eu pegava o livro das eras, vamos supor, o livro são 10 livretos desses, encadernados são 10. A gente pegava 10 livretos desses e começava a ler e não parava até terminar. A gente tinha que trabalhar, mas lia a noite toda. A gente não tinha vontade de ler, não. Por isso a gente, irmão, nunca teve dúvida. Porque ali, o que nós aprendemos, diz assim: se você tem dúvida, lê as eras. Lê as eras da igreja. Tem dúvida sobre qualquer coisa? Então eu lembrei disso, né, que domingo passado, foi o dia 25 de dezembro, e nós passamos aqui, teve escola, teve culto à noite, eu não lembrei disso, que fez 50 anos. Essas mensagens eram imprimidas em Goiânia, eram umas postilhas, não era livro assim. A gente pegou aquele monte de postilha e as primeiras mensagens, como eu estava pensando hoje, na qual mensagem que está escrito, eu pensei que seria o sinal, procurei lá, não encontrei, eu achei essa da 7ª era da igreja. Então, eu estava pensando, nós estamos no entardecer do tempo, por isso que está do jeito que está agora. Nós estamos no entardecer das eras da igreja. Nós estamos no entardecer da igreja. Por isso que a igreja está do jeito que está. E o irmão Brana falando, acho que foi no sinal, me parece, ele diz: e aqui está o entardecer da minha mensagem. Então nós estamos no entardecer de tudo e o que existe na terra hoje. Será que algum tempo, durante os 6.000 anos que já passaram, já houve na terra o que está existindo hoje? Dizem que a ciência dos dias de Noé, daqueles primeiros 2.000 anos, foi uma ciência muito avançada. Mas, irmão, como seria a ciência dos dias de Noé? A ponto dos homens esquecer de Deus. E assim como foi nos dias dele, também seria agora na manifestação do ministério do Filho do Homem. E então, no entardecer de tudo veio, como lá com Abraão, a manifestação de Elohim, para cumprir a promessa que Deus tinha feito para ele. Foi no entardecer. E aí se fala muito no entardecer, ele diz: este é o entardecer da minha mensagem. O que se espera mais agora? Se a última era, quanto de tempo que ele falou isso aqui, que é o entardecer da era, é o entardecer da mensagem da era. E aonde nós estamos parados? O que pode acontecer mais? Então, irmão, há tanta coisa na terra para envolver os homens em tudo que você pensar. Eu mesmo que não olho nada, vejo tanta coisa que se eu fosse envolver, era igual quando eu envolvi com as eras da igreja. Tem programa aí na internet
apresentações de animais, de artes e tantas coisas, que se você não sair do lugar, você não come, você não trabalha, se você for querer ver aquilo lá. Não, é tão interessante que você quer ver. Aí você esquece da hora de tomar o remédio, esquece da hora de dar o remédio, esquece da hora da comida, esquece da hora de você. Então, é tanta coisa para se ver, é muita coisa. E nós temos que fixar os nossos olhos em Cristo e não nessas coisas. Mas olhos na mensagem, nós podemos ver Deus e podemos ver Deus em Cristo e podemos ver Deus nas pessoas que não tem arte maior do que essa, Cristo na pessoa, Cristo em você, a esperança da glória. Não existe nada. Eu ouvi durante esses 50 anos pregadores vindo dos Estados Unidos, de muitos países do mundo, e fui para ver, para ouvir, gastei o meu tempo, gastei os meus poucos trocados que tinha, para ouvir esses homens que pregam certos títulos que eles têm, como dos 7 trovões, e outros mais pregadores, que têm linhas como ressurreição isolada, como terceira etapa. Quando a gente ouvia esse homem, ele acabava de pregar, e no final da soma de tudo não daria mais, na igreja da noiva, na igreja do Senhor Jesus Cristo, na igreja da mensagem, mais do que Cristo em você, esperança da glória. Depois de pregar tanta coisa, mas eu digo que a mensagem que nós temos empunhada, se nós estiver com ela, se ela serviu na nossa mão, com ela nós podemos confrontar com o inimigo, podemos confrontar com Deus, nós podemos se manifestar, nós podemos tomar posição, nós podemos entender os mistérios e nós podemos receber o a Ele ouvir, que é adoção. Por mais leigo que seja uma pessoa na mensagem, podia dizer para qualquer um teólogo, para qualquer um religioso, para qualquer um evangélico, dizer para ele, a ele ouvir. Ouve o irmão Paulo. Às vezes você acha que não sabe nada, hein, irmão? Mas eu podia dizer, se algum vier me perguntar sobre o batismo, um teólogo desse, querer questionar, eu diria, conversa com o irmão Ribamar. Ele vai te dizer. Sabe por quê? É porque é mistério revelado, não é revelado a teologia, não é revelado a teoria, nem a sabedoria humana. Eu vi um teólogo, no meu tempo, depois da minha conversão, ele tinha tudo quanto era livro, inclusive ele tinha o dicionário, ele tinha concordância bíblica, ele tinha enciclopédia. Ele estudava, e ele tinha esses livros todos, e ele era completamente conhecedor de toda coisa a respeito de Deus. Ele disse que conhecia através dos livros dele. Aí tinha um casalzinho de gente, morava numa cidade chamada Bonfinópolis, era leigo, era uma irmãzinha de idade e um irmão, e que era muito amigo dele, a ponto de quando ele vinha na cidade, eles recebiam ele hospedava na casa deles e tudo. E o grande cérebro chegou ali, e a irmãzinha falou para ele, oi, irmão Pedro, você sabe, nós foi batizados, eles eram da Assembleia, e ele também era. Você sabe que nós foi batizados em nome de Jesus? Ele falou, que é isso? Vocês foram batizados? Nós fomos batizados em nome de Jesus. Ele falou, mas que é isso? Vocês crentes antigos vir batizar de novo? Não,
nós batizou agora no batismo que está na Bíblia. Ela falou para ele. Você que conhece a Bíblia, olha lá para você ver. O batismo em nome do Senhor Jesus está lá na Bíblia. E ele caiu do cavalo com aquela mulherzinha falando com ele. E o que aconteceu? Com toda a sua teoria, sua sabedoria, sua teologia, ele veio a pedir o batismo em nome do Senhor Jesus e viu que tinha que começar de novo. Por mais que ele conhecia, teve que acontecer isso. Então você imagina, se a gente for falando, a gente acaba não lendo a Bíblia, mas Apocalipse capítulo 3, versos 18 e 19, vamos ler aqui, vamos ficar de pé. 18 e 19. O profeta está falando aqui na era de Laodiceia, o conselho final das eras. Então, versículo 19, do capítulo 3, 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da sua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eu não sei se o profeta foi mais longe do que isso aqui, mas ele leu. Poderia sentar. Depois de instantes senti que algo diferente tocou em meu ser, e de longe ouvi uma voz a soar, me dizendo: você vai vencer. E no mesmo momento gritei: glória e aleluia, oh glória, aleluia. Hoje tudo Deus nos dá um pouquinho pra vivermos. Oh glória, aleluia. Hoje tudo Deus nos dá um pouquinho pra vencermos. Quantas vezes estou orando no meu quarto de joelhos dobrados, Deus responde minha oração e me olha com jeitinho manso e me diz: não temas, filho, eu te amo. Oh glória, aleluia. Hoje tudo Deus nos dá um pouquinho pra vivermos. Oh glória,
Então, aqui o conselho final das eras, o profeta leu esses 2 versículos. Aí ele continua falando. Eu estava pensando, irmão, o mundo está abarrotado de coisa. Tem uma nação que tem seus recursos. E assim todas as nações possuem o que Deus deixou para cada nação. A nossa nação brasileira está com tanta fartura que os supermercados estão superlotados, as lojas estão superlotadas, todos os comércios estão superlotados. E a gente vê tanta coisa que fica bobo. Você vai comprar um freezer daquele ali, você vai em algumas lojas e você vê o tanto de coisa que tem numa loja daquela que você nem conhece. E lotada. E você chega no vendedor e já chega com o celular na mão. E ele te dá o preço da mercadoria, você olha aqui no celular e fala, mas na internet o preço está menos do que esse seu aí. Aí ele dá uma de vendedor mesmo, leva para o gerente, e o gerente quer empatar com o preço da internet, aí, mas não entrega na hora. Não está lá, entrega com 2 dias. Aí as lojas estão trabalhando assim, não é só os vendedores do barcão, não. As lojas trabalham, vocês sabem, toda loja. Coloca lá e vende. E entrega, ou a pessoa vem, pega. Então, mas que coisa! Só que nós não temos tempo de falar sobre o que eu ia ler aqui, falar. Mas ele continuou dizendo, o conselho de Deus é conciso e objetivo. Ele dirige esta igreja do último dia a uma só esperança. Essa esperança é Ele mesmo. Não é outras coisas, não. Pode confiar no que você quiser confiar, o mundo está cheio. Mas Ele... Veja bem, aconselho que de mim compres. O conselho de Deus é conciso e objetivo. Ele dirige a esta igreja do último dia a uma só esperança. Essa esperança é Ele mesmo. Ele diz, venha a mim e compre. É evidente por esta frase, de mim, compre de mim, que a igreja de Laodiceia não está de modo algum tratando com Jesus pelos produtos espirituais do reino de Deus. A igreja em geral não estão, e a igreja de Laodiceia não está de modo algum tratando com Jesus pelos produtos espirituais do reino de Deus. Não. Tem muitos outros interesses que não deixam. As suas transações não podem ser espirituais. Eles podem pensar que são espirituais, mas como pode eles serem? As obras manifestadas entre eles, de maneira alguma são, como disse Paulo, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar.
segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:18. Consequentemente, o que há quanto a estas igrejas, escolas, hospitais, aventuras missionárias, etc. Deus não está neles enquanto for da semente e espírito denominacional, e não da semente Espírito de Deus. O espírito do mundo é uma coisa, irmãos, mas o Espírito de Deus é outra. Se nós vivemos em espírito, Espírito de Deus, nós podemos ver as coisas de Deus. Mas se nós estivermos no espírito do mundo, nós acaba se envolvendo só com as coisas do mundo. Compre de mim o ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças. Ora, este povo tinha abundância de ouro, mas não de boa qualidade. Foi o ouro que corrompeu e desvirtuou o caráter do homem. As riquezas, os bens, a prosperidade, desvirtuou o caráter das mulheres, dos homens, porque o amor ao ouro foi a raiz de todos os males. Quando fala do ouro, fala da riqueza. Tem um poder no mundo que tem todo o ouro, e tem uma nação que tem todo o dinheiro. Eles vão se confrontar. A riqueza do mundo. Agora aqui fala, depois dessas coisas, vi descer do céu. Aí vem João, outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou fortemente, com grande voz, dizendo: caiu. Aí ele continuou falando assim. Mas, irmãos, a gente viveu num tempo que a coisa foi tão rápida, 50 anos só de mensagem. O quanto nós crescemos, aonde nós estamos, aonde nós começou. Como é que foi que eu comecei na mensagem? Como é que foi que nós começamos? E aonde nós estamos parados agora? Mesmo aqui nessa cidade, aonde nós começou aqui? Com o que nós começou aqui? Eu estava pensando, irmão. A gente veio lá do Goiás, do estado de Goiás, para o estado do Pará. Eu cheguei aqui, irmão, não tinha sequer um pedaço de tábua desse tamanho aqui da obra. Esse aqui, você vai começar com esse pedaço de tábua. Não existia nada disso. E o tempo, os 28 anos mais ou menos que tem, nós já temos muitos pedaços de tábuas em diversos lugares. Mas de onde começou essa mina? Isso começou merejando em algum lugar. E hoje nós temos esses obreiros espalhados por aí, essas igrejas espalhadas por aí, tem umas construçãozinhas que não existia nem sinal. Você pensa que tinha o obreiro que me trouxe para cá falava assim: olha, esse metro de terra aqui é 1 metro de terra. Isso aqui já é para você começar a obra aí. Tem esse metro de terra aqui, tem meiote aqui. Não. Mas como essa mensagem, como a mina começou nessa nação, e veja o que tem nessa mensagem, nessa nação brasileira. Quantos estabelecimentos de obreiros, pregadores, igrejas, ajunta o povo do Brasil hoje num lugar só e veja o que aconteceu no Brasil. Ajunta aqui no Pará. O que aconteceu aqui? Embora é difícil, é ouro mesmo, isso aí é ouro. Às vezes é mais fácil você achar ouro do que achar um eleito de Deus para essa mensagem.
Mas esse é o ouro puro. O ouro, você sabe, o ouro, ele representa o caráter, o ouro puro. Agora, esse ouro de tolo corrompe. Mas o caráter é o ouro mais puro que existe na terra. Amém? Amém. Graças a Deus. Então, irmão, nós estamos aqui, estamos vendo aonde nós estamos. Nós estamos no final de tudo, final da mensagem, no entardecer da mensagem. Seria isso? Nós estamos vendo essa igreja vazia aqui? Era para estar cheinha, né? Lotada. Porque no começo não foi assim. Mas graças a Deus por isso, né? Amém? Amém. Pastor Sebastião, leva o microfone para ele. Fazer a oração final aqui para nós. Vamos orar finalizando o culto. O senhor faz a oração. Graças a Deus. Fechamos nossos olhos e curvamos nossas cabeças. Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, bondoso Pai Celestial, estamos desfrutando de muita alegria, muito privilégio ainda, Pai, que o Senhor tem para nós. Poder nos reunir, ó Deus, às vezes cansados, tendo dificuldade, mas ainda somos dirigidos pelo Senhor. Aleluia. E certamente seremos dirigidos até o último momento. Quando terminar todas essas lutas, quando terminar a batalha, como disse o profeta, o irmão Brana, quando a Bíblia for aberta e fechada pela última vez, o último hino for cantado aqui, nós estaremos iniciando do outro lado, aquele gozo inefável, aquela alegria que nunca terá fim. Aleluia. E isso alegra os nossos corações, só em pensar. É isso que nos faz caminhar, que nos faz enfrentar, que nos faz lutar pela fé de Jesus Cristo, a fé que uma vez foi dada aos santos. É isto que valoriza cada momento, cada instante, cada hino cantado, cada palavra lida. Oh Deus, isto valoriza na alma de cada eleito estas coisas, pois nós sabemos que tão certo como existe a promessa, existe um Deus para cumpri-la, e no seu devido momento, na hora certa, tudo se cumprirá. Muito obrigado, meu Deus, pelo Senhor nos deixar viver mais um dia, por o Senhor nos conduzir, nos trazer aqui para ter companheirismo com o Espírito e com a palavra. Aleluia. Muito obrigado, meu Deus, pelos hinos que foi cantado, a palavra que foi lida. Oh Deus, muito obrigado por cada irmão que entraram por estas portas e vão sair melhor do que entraram, é claro. Muito obrigado pelo nosso pastor, muito obrigado pelos obreiros, pelos diáconos. Muito obrigado, meu Deus. Aceite a nossa gratidão, leva-nos em paz, livra-nos de todo mal, dando uma noite de paz, um sono tranquilo, que possamos descansar e estar pronto para ser despertado no amanhã, porque amanhã nós temos muitas coisas que desejamos presenciar, e só o Senhor sabe, ó Deus, do que vai acontecer. Entregamos tudo em Tuas mãos, Pai.
no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Que Deus abençoe aqueles que também estavam acompanhando, né? Pela internet. Cada um.